Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. Em sequência aos dois últimos vídeos, hoje continuaremos a abordar determinadas cláusulas do acordo de acionistas, com foco no regime de transferência de ações, na preferência na liquidação e na antidiluição. Nossa intenção ao abordar estes temas por aqui é familiarizá-los com o conteúdo destas cláusulas, proporcionando mais conhecimento, pois caso você seja um empreendedor ou caso você seja um entusiasta sobre o tema, certamente, em algum momento durante a sua jornada, estas cláusulas serão negociadas por você e seus investidores. Naturalmente não esgotaremos todos os temas, mas uma ideia geral, com certa profundidade, vocês terão. E encorajamos todos vocês a enviarem as suas dúvidas nos comentários, para que possamos esclarecê-las de forma mais personalizada, proporcionando mais conhecimento. Este tipo de troca é fundamental para o nosso crescimento mútuo. É bastante comum os acordos de acionistas estabelecerem algumas regras relativas à transferência de ações pelos acionistas. Este cenário é estruturado por meio de determinadas cláusulas, que veremos a seguir. Vale esclarecer que o conteúdo de cada uma destas cláusulas pode variar de forma expressiva, conforme o desenvolvimento da negociação dos termos dos contratos. Cláusula de lock-up. Esta cláusula prevê que os acionistas a ela vinculados não podem alienar suas ações por um determinado período após ocorrer o investimento. É uma cláusula bastante utilizada por fundos de venture capital, direcionando tal obrigação aos fundadores da startup. Afinal, o investimento perderia completamente o seu sentido se os fundadores deixassem a companhia pouco tempo após a sua efetivação. Em regra, os investidores confiam na capacidade de execução dos fundadores, sendo a sua permanência no capital social uma premissa fundamental do investimento. Esta cláusula funciona como um mecanismo contratual que garante aos investidores que os fundadores permaneçam como acionistas da startup por um prazo mínimo, após efetivado o investimento. Aproveitando que estamos no início do vídeo, e você está tomando seu café, recomendamos que você consulte um advogado especializado em Venture Capital, para redigir de forma estruturada e técnica todos os contratos necessários à evolução da sua startup, seja com relação a contratos a serem celebrados com clientes e fornecedores, seja com relação a contratos a serem celebrados com os possíveis investidores dispostos a aportar capital na sua startup. Quando redigidos de forma estruturada e técnica, conforme já mencionamos, bons contratos previnem contratempos desnecessários. Voltemos ao vídeo. Direito de preferência. Aqui é necessário distinguir o direito de preferência na subscrição e o direito de preferência na alienação. A preferência na subscrição é o direito dos acionistas existentes de subscreverem as ações, resultantes de um aumento de capital social da companhia, na proporção de sua participação no capital social. A previsão legal deste direito, portanto, não demanda uma regulação específica no acordo de acionistas, a não ser que se pretenda atribuir a algum acionista o direito de subscrever um percentual de ações superior à sua participação proporcional no capital. No caso de preferência na alienação, é o direito atribuído a determinado acionista na hipótese de transferência das ações de outro acionista a terceiros. Há basicamente duas modalidades de direito de preferência na alienação: o direito de primeira recusa e o direito de primeira oferta. O direito de primeira recusa estabelece que caso um acionista receba uma oferta de terceiros para a aquisição de sua participação societária, tal acionista tem o dever de notificar o outro acionista, o titular do direito de primeira recusa, a respeito de tal oferta, sendo que o acionista notificado terá o direito de adquirir as ações do acionista vendedor, observados iguais termos e condições da oferta recebida do terceiro. No caso do direito de primeira oferta, se estabelece que caso o acionista tenha interesse em vender sua participação, antes de oferecê-la para qualquer terceiro, deve oferecê-la ao outro acionista, titular do direito de primeira oferta. Caso o acionista notificado tenha interesse na aquisição e faça uma oferta, o acionista vendedor poderá ir a mercado, mas somente poderá vender as ações a terceiros caso obtenha uma oferta superior àquela que recebeu do acionista ofertante. É importante frisar que, no contexto das negociações de acordos de acionistas,
É muito comum que investidores de venture capital requeiram algum tipo de direito de preferência na alienação, de tal forma que os fundadores, após superado o período de lock-up, não possam transferir as suas ações a terceiros sem ofertá-las aos investidores, seja antes do direito de primeira oferta ou depois do direito de primeira recusa de obter a oferta do terceiro interessado. Seguindo com o regime de transferência de ações, o tag-along é uma cláusula pensada, a rigor, à proteção de acionistas minoritários, ainda que não haja empecilhos que contratualmente seja atribuído tal direito a acionistas majoritários também. Trata-se do direito que se confere ao acionista de acompanhar a venda da participação do outro acionista a um terceiro. Contextualizando, caso um acionista pretenda vender a sua participação a um terceiro, na hipótese de haver uma cláusula de tag-along em favor do acionista B, tal acionista B terá o direito de incluir suas ações nesta venda ao comprador, sendo necessário observar iguais termos e condições oferecidos ao acionista A. Este direito é consideravelmente útil aos acionistas minoritários, pois lhes permite participar do chamado prêmio de controle, ou seja, o preço maior por ação que o terceiro comprador está disposto a pagar pelas ações que integram o bloco de controle de uma companhia. Portanto, o direito de tag-along permite que um acionista minoritário venda as suas ações por igual preço por ação que os controladores, algo que em tese não seria possível com a venda da sua participação minoritária de forma separada. É muito comum o pleito, por parte dos investidores, do direito de tag-along nas rodadas de investimento, como uma forma alternativa ao direito de preferência. Funciona em linhas gerais da seguinte forma: superado o período de lock-up, caso os fundadores desejem alienar suas ações e tenham recebido uma oferta vinculante de um terceiro, deverão notificar os investidores que, dentro de um determinado prazo, poderão, alternativamente, exercer o direito de preferência e adquirir as ações dos fundadores, ou exercer o tag-along e vender as suas ações conjuntamente com as ações dos fundadores em iguais termos e condições da oferta recebida do terceiro. Cláusula de tag-along caracteriza-se como um direito atribuído a acionistas majoritários, também conferido contratualmente aos minoritários, no sentido de arrastar os demais acionistas em uma operação de venda de sua participação acionária a terceiros. Muitas vezes, o comprador está disposto a adquirir a companhia, mas não tem o interesse de ter sócios minoritários no quadro societário. Esta cláusula permite que a operação de venda seja concretizada nessas hipóteses, pois, com base nela, o acionista vendedor poderá obrigar que os demais acionistas também vendam as suas ações, observados iguais termos e condições ofertadas pelo terceiro adquirente. Focando na indústria de venture capital, uma cláusula de tag-along estabelece que se acionistas titulares de uma maioria qualificada do capital social, por exemplo, 70%, desejarem alienar suas participações a um terceiro sob determinadas condições, poderão exigir que os demais acionistas também vendam as suas participações, em iguais condições ofertadas pelo terceiro. Vale acrescentar que, para se protegerem dessas hipóteses de venda forçada, alguns investidores requerem a inclusão de uma previsão contratual no sentido de que somente poderão ser arrastados em uma operação de venda, na hipótese de que o preço por ação ofertado pelo terceiro adquirente seja superior a um determinado múltiplo do preço por ação pago pelo respectivo investidor, quando do seu ingresso na companhia. Cláusula de opção de venda, também conhecida como put option. Estas cláusulas permitem ao investidor vender sua participação acionária aos fundadores da startup por um preço simbólico, geralmente no valor de R$1. Trata-se de um mecanismo que viabiliza a saída do investidor do capital social da startup em situações desfavoráveis, como por exemplo, na hipótese em que a companhia não esteja performando satisfatoriamente e o investidor não encontre um terceiro interessado na compra da sua participação ou, caso a startup apresente contingências relevantes, sendo mais vantajoso para o investidor realizar a perda de todo o investimento, conhecido como write-off, do que permanecer no capital e ser, eventualmente, adversamente impactado pelas contingências. No início do vídeo dissemos que abordaríamos mais duas cláusulas, a preferência na liquidação e a antidiluição, mas as abordaremos em um próximo vídeo, portanto, antes de você ir, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se ainda não o fez.
Se você perdeu algum dos nossos vídeos anteriores, dê uma vasculhada por aqui no canal. Desenvolvemos alguns conteúdos informativos sobre a indústria de Venture Capital. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se de que sua participação é muito importante. Vejo você na próxima. Até mais!